pergunta aqui, vamos ver se o senhor pode responder. Quando ele fala boa pergunta, eu já fico preocupado o que vem ali, mas tudo certo. Houve um aumento, né, no plano de carreira dos oficiais para 35 anos, né, pela nova resolução. Mas também existe um projeto de lei em andamento para a inclusão, que hoje é de 30 anos, a inclusão de pessoas e profissionais da área, que é de 30 anos para 35 anos. Como está o andamento desse projeto? Existe esse... Ó, eu vou te agradecer muito por essa pergunta. Que bom. Muito, muito, muito. Até para a gente esclarecer bem aqui. E até às vezes na corporação existem alguns mitos relacionados a isso, né? E às vezes as pessoas não entendem e judicializam pela maneira errada. E às vezes a gente até vê situações aí, decisões que a gente entende, obviamente, mas não considera exatamente abrangendo a temática com profundidade. Por que existe o limitador de idade para ingresso nas corporações militares? Por quê? Essa é uma pergunta central e a maioria das pessoas que são impedidas de prestarem o concurso por conta da idade, que no passado era 27, mais recente 30, e agora tem uma tendência para aumentar esse número, sempre alegam o artigo 5º da Constituição por discriminação idade. Nas corporações militares existe algo chamado compulsoriedade para reserva remunerada. Explicando isso para o nosso público. É o limite de idade em que obrigatoriamente o militar tem que se aposentar. Sim, que é aos 35 anos de por carreira. conta da idade. E aí, você bem disse, né? Houve uma modificação por conta de uma lei federal que envolveu a reforma da Previdência. Os militares eles serviam durante 30 anos e esse tempo de serviço foi ampliado para 35 anos como tempo mínimo para ingresso na reserva remunerada. Vamos usar o 30, porque toda a legislação ela já estava adequada para os 30 anos. Com a modificação recente para os 35, com o tempo, toda a legislação vai precisar ser adaptada. A compulsoriedade por soldado era 57 anos. Ou seja, quando ele atingia 57 anos de idade, querendo ou não, ele era obrigado a se aposentar. Só que ele era obrigado a contribuir por 30 anos. Não seria justo, com toda a sociedade, alguém ficar recebendo uma, entre aspas, aposentadoria, porque o militar não recebe aposentadoria, né? Ele é retribuído pelo serviço que ele presta. Ele é retribuído pelo Tesouro Estadual, no caso do policial e bombeiro, ou Tesouro Nacional, pelos militares das Forças Armadas, como esse recurso na reserva remunerada, a remuneração. Então ele tem que contribuir durante 30 anos para ter o direito ao recebimento da remuneração e se aposentar. Se ele tem que contribuir durante 30 anos e o tempo máximo, de acordo com a legislação anterior, era 57, se ele entrar com 37 anos e com 57 ele tem que ir embora, ele vai contribuir com 20. Então a sociedade vai estar pagando por um profissional. Mas não podemos aumentar essa questão dos 57? Então, vamos lá. A legislação aumentou. Uhum. A legislação aumentou agora para 65 anos, se eu não me engano, para soldado, e 69 até coronel ou os mais graduados. Então esse tempo aumentou. A legislação estadual ainda não, ela vai ter que ser adaptada à legislação federal. Mas a federal já impôs essa reformulação de idade. Sim. E isso vai ser aperfeiçoado nas legislações estaduais para aumentar o tempo de ingresso até o limite dos 35 anos para contribuir. A conta é reversa. Se eu tenho um tempo máximo de permanência, 65 anos, eu tenho que tirar os 35 que ele tem que contribuir e esse é o limite de idade para ingresso. Então, o limite de idade nunca foi uma questão discriminatória pela idade que alguém entra. Só esclarecendo para quem não é um bom entendedor. Então, nós temos um teto máximo, que seria 65 anos, Isso. e um limite máximo para entrar.
Com esse teto aumentando, então, nós teremos um aumento aí. desse limite de idade. Só que esse aumento, ele vai ser exatamente no ponto, na idade em que ele contribuir 35 anos e chegando naquele limite de idade máximo de permanência na corporação. Agora, deixa eu lhe fazer... Então, para frisar bem, não é uma questão discriminatória. Sim. Porque condicionamento físico... Eu ia chegar nessa Porque condicionamento físico, tem gente aí de 50 anos que tem mais condicionamento que um de 18. Então não é uma questão de condicionamento físico. Isso é fácil de aferir. Aplica um teste físico e se ele tiver condicionamento, tudo certo. Não é uma questão física. Justamente sobre isso. É uma isso. questão previdenciária. Exatamente. Mas essa questão previdenciária, é isso. Já vamos entrar na questão governamental, né? Os nossos dirigentes lá de cima. Mudou. A geração mudou. Nós temos uma geração hoje mais saudável do que era aquela geração há... Quanto tempo faz isso? 40 anos atrás? 30 anos atrás? Do quê? Dessa legislação, esse formato de 30 anos, 35 anos? O para 35 foi agora, foi em 2000. Essa não, mudou agora. Mudou agora. A primeira anterior... A anterior... Muito tempo atrás. A nossa legislação, o nosso estatuto, que é desde 83, pelo menos desde essa época, talvez até um pouco antes. Então mudou muita coisa de lá para cá. Sim, será que não dá para enxergar as pessoas que estão hoje fazendo essa legislação, enxergam essa formação diferente? Das pessoas estarem mais saudáveis, mais fortes? Até, vou puxar farinha para o nosso lado, né? Nós jovens de 32 anos aqui, somos melhores do que jovens de 18, 20 anos. Eu digo, então, e as pessoas envelhecendo estão ficando bem melhores, né? Saudáveis, mais fortes, né? Vamos lá, mas voltando à temática central, não é uma questão de condicionamento físico. Sim. É uma questão de limite de idade. Daí, certa vez, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, aí pelo menos uns 8, 10 anos atrás, eu fui questionado por um empresário, a gente entrou nesse assunto de a idade, que o militar, ele entre aspas, se aposenta com uma idade que teria mais tempo para contribuir e tal. E aí eu fiz a seguinte comparação para ele. É claro que quando você pega, por exemplo, uma pessoa com 65 anos, hoje em dia, como você bem disse, 65 anos, ela é mais saudável, tem uma expectativa de vida maior. Hoje a expectativa de vida do brasileiro, do catarinense, acima de 75 anos. Bom, então ele poderia trabalhar mais e tal. Sem dúvida nenhuma, não é uma questão de condicionamento físico. Daí eu cheguei para esse empresário e falei o seguinte: quando você fala nessa questão de que poderia trabalhar mais e tal, provavelmente você olha, por exemplo, para um oficial, que era o meu caso, que estava conversando com ele, em que, basicamente, a partir de um determinado momento da carreira, o dia a dia ele é mais administrativo, porque atua mais no campo estratégico, gerencial da corporação. E aí eu comentei com ele o seguinte: mas não há diferença de militar. Quando você fala de militar e legislação, é para todo mundo. Sim. E aí eu disse para ele assim: vamos fazer, eu te lanço um desafio. Tira 30 dias de serviço no caminhão de bombeiro, equipado, com cilindro nas costas, atendendo um incêndio no 10º andar no apartamento, com a tua idade, que é de 65 anos, e depois de um mês vem me dizer que foi tudo certo. Não, tem como. Pega um policial militar, coloca um colete e fica ali 12 horas numa viatura subindo o morro para fazer a operação, com 65 anos de idade. E aí eu comentei com ele, não dá para nivelar com uma parte da população. Não dá para eu pegar, por exemplo, 2 soldados, um que atua na atividade técnica, fazendo vistoria em edificação, que talvez esse profissional poderia, sem dúvida nenhuma, com 60 anos, 65, fazer uma vistoria, estaria tudo certo, e comparar com o profissional que vai atender um incêndio no Maciambu 24 horas, com abafador, mal se hidratando, com lanchinho e tal, e dizer que com 65 anos ele pode atender tranquilamente. Talvez não, mas consegue-se achar setores para essas pessoas com mais idade? Então, aí ele também colocou nisso, né? Aí eu peguei e falei o seguinte: vai chegar uma hora que vai faltar setor para botar todo mundo. Porque todo mundo vai chegar... Mas aquele que está lá na frente já não vai saindo, coronel? Não, nem todos. Não tem espaço administrativo. O nosso administrativo é muito enxuto no quartel. Então vamos lá, você vai pegar alguém lá de Chapecó, que tem um batalhão, a sede do batalhão, com cerca ali de 80 homens.
muitos deles vão chegando numa determinada atividade e o nosso administrativo é muito enxuto nos batalhões operacionais, que a maioria está espalhado pelo Estado. Não é Florianópolis, não é a capital do Estado que tem a maior parte do administrativo. Vamos falar do cara que está lá em Chapecó. Eu vou trazê-lo lá, porque ele não tem mais condições de trabalhar no caminhão, então eu vou trazê-lo para Florianópolis para trabalhar no administrativo, que também não comportaria todo mundo. Então, assim, não é uma matemática simples, não é um quebra-cabeça simples, e a gente tenta sempre equalizar de acordo com a legislação que não é formulada por nós. Sim, vocês somente seguem ela. Ela é discutida num Congresso Nacional, numa Assembleia Legislativa. Dependendo da situação, a instituição é até consultada, mas a deliberação é feita pelos políticos que representam a sociedade, que a gente tem bem esclarecido. Que a gente tem que seguir e colocar isso em prática para a corporação. Bem esclarecido, porque normalmente a culpa conduz a vocês. Por que a corporação não muda isso? Por que nós, praças, ou nós que estamos ingressando não podemos ter, ou aquele que quer ingressar não pode ter essa... Então não é a corporação. É a legislação que é feita por aquele que você vota. Então preste atenção naquele que você vota, cobre daquele que você vota sobre essa questão.